A conversa hoje em 9 minutos diz respeito a esporte. Nós vamos falar com a personalidade que já teve aqui no programa, familiar ao nosso telespectador e a nós, porque ele é um arauto do esporte capixaba e é um abnegado defensor do esporte capixaba. É o professor Guilherme Filgueiras de Carvalho, com quem nós vamos conversar agora. Guilherme, você está aqui lançando esse DVD e o livro da base ao profissional, quer dizer, futebol, né? Futebol. O livro de futebol, da base ao profissional. O livro você não trouxe, porque não estava pronto ainda. E o DVD está aqui, nós estamos mostrando. É uma incursão que você fez por apenas todos os campos ou estádios dos municípios capixabas, registrando o lugar onde se pratica o futebol, né? Os campos, os nomes e a relação dos nomes com a comunidade. E a comunidade também é interessante, porque cada município capixaba do Brasil tem um campo, uma igreja e uma praça. Uhum. Isso não falta em lugar nenhum. O campo é a referência porque é sobre futebol. Aproveitando a viagem, que eu fui aos 78 municípios, de ônibus, né? Consegui chegar, graças a Deus. Eu acho que para mim foi bonito fazer isso, porque eu queria conhecer também, eu já conhecia todos os 78. Mas voltei para fazer um trabalho mais voltado para conhecer mesmo, andar nesses municípios. Hoje eu posso dizer que eu conheço o Espírito Santo como um todo. E essa união, campo, igreja e praça, né? Que cada campo tem um nome, cada igreja tem um padroeiro, cada praça também tem um nome. Então eu resolvi fazer essa homenagem ao Espírito Santo, pegando esses campos, nominando, né, porque eles têm nome, todos eles têm um nome, uma pessoa. Alguns têm poucos, mas estão ligados à prefeitura, não tem nome de pessoas. Mas esses que têm nome de pessoas, a gente está conseguindo resgatar toda essa história dessas pessoas que foram importantes para esses municípios, claro, né? São pessoas importantes para esses municípios. Uhum. E cada campo desse é um campo de futebol. Quantos atletas nossos saíram desses campos dos 78 municípios e jogaram pelo mundo, né? Uhum. Essa valorização também tem que ser feita, né? Então esse acho que é o trabalho interessante e importante, e a gente está aí fazendo esse resgate dessa memória aí. Agora você está nessa janela aí há tantos anos. Eu acho que o Penedo era pequenininho quando você começou, junto comigo, né? Naturalmente. São amigos da década de 60, né? Foi a década de 60. Rapaz, o que trava o futebol capixaba, Guilherme? Olha, me fizeram essa pergunta há poucos dias. Eu falei que vários programas para responder. São várias dificuldades que foram se criando nesse período todo, e o Espírito Santo, como você falou, está numa região muito rica, estados muito fortes, próximos, né? Rio de Janeiro, que era a capital federal, tinha Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, São Paulo, Minas Gerais, né? Agora Bahia também. Então é muito difícil você competir com essa... É interessante que aqui tem uns capixabas que são ainda corintianos, paulistas, são paulinos e palmeirenses. Esses às vezes fazem escolinhas do Flamengo, do Fluminense, quer dizer, e aí as escolinhas acabam porque não conseguem ir para frente. Quer dizer, eu acho que o capixaba... Mas faltou mentalidade empresarial da nossa cartolagem, faltou apoio do governo... Não, falta tudo isso que eu estou falando. Falta um trabalho de base, um trabalho de você valorizar o atleta local, né? Você não pode estar substituindo todas as pessoas, você tem que ter uma taxa, né, de substituir, de você trazer de fora, porque quando você traz de fora é para acrescentar, não é para tirar, não é agregar. Agregar você não pode agregar 100%, você agrega 30%. E 70% você deixa junto para crescer junto com esse trabalho. Uhum. Isso aí foi uma parte. A torcida, claro que o Espírito Santo é muito pequeno, são 3 milhões e poucos, 1.200 pessoas. 3 milhões e 500. A Grande Vitória tem 1.200.000. Se você calcular o Grande Rio de Janeiro hoje no Engenhão com 10 mil pessoas, coloca aqui 500 pessoas, é a mesma coisa, não é lá que está bom. É a mesma coisa que está aqui, só que lá tem um potencial muito maior. Você tem as redes de televisão, você tem as grandes empresas que investem. As nossas grandes empresas, elas já vendem os produtos direto para fora, CST, Vale do Rio Doce, Aracruz, Samarco. Não investe na prateleira, é diferente, não vende na prateleira. Acho que é só a Garoto, né, a nível nacional, que vende na prateleira aqui do Espírito Santo. Isso aí é um complicador muito sério, porque quem investe na prateleira, às vezes não quer saber nem do esporte, às vezes. Ele investe para vender o produto dele, como fez a Parmalat no Palmeiras, quase acabou com o Palmeiras. Os esportes de quadra, quantas grandes empresas entraram e abandonaram o esporte, inflacionaram o mercado. Então, tudo isso é muito difícil. E o bom atleta, quando aparece aqui, naturalmente ele vai embora, né? Porque você não consegue. O Brasil não consegue segurar seus atletas para o exterior. Agora, com essa crise, né, no grupo europeu, nos países, né, daquele grupo europeu lá, ela está voltando, já é um bom negócio ficar no Brasil, né? Já é um bom negócio ficar em São Paulo.
Mas uns tempos atrás aí você não segurava a nossa. Mas veja bem, no nosso caso aqui, nós não temos público nos nossos estádios porque o nosso futebol é fraco, ou o nosso futebol é fraco porque não temos público no nosso estádio? Bom, ele pode ser considerado as duas coisas. Nós não temos uma quantidade de gente para ter muito público no estádio, né? Nós temos um campeonato pequeno, que você tem uma média de público de 2 mil públicos, isso num grande jogo no Rio de Janeiro ele dava 50 mil. Então você vê que é a dificuldade que é você colocar. Nós tivemos público aqui no Rio Branco e Vitória o ano passado, o ano retrasado, 10 mil pessoas, que é um grande público excelente, perto, né? da padrão capixaba. Mas você não consegue isso em todos os jogos. Lá no Rio você consegue 100 num grande jogo, aqui você consegue 10. E proporcionalmente está num bom tamanho. Mas aí acontece o quê? Você não tem dinheiro, porque não é hoje o ingresso não paga o jogador, não paga uma boa equipe. Isso é patrocinadores grandes. Sim. Tanto que o Flamengo, você vê, está com jogadores pagos por uma empresa e que está devendo. A dificuldade que é, né? Palmeiras, o Fluminense, que é a Unimed. Né? Eu acho que a gente podia ter um pouquinho dessa parte que a Unimed paga para o Fluminense e ajudar nós. Eu podia fazer uma campanha em cima disso. A Vale do Rio Doce, Vale do Rio Petrobras, Doce, que aí está com a sede agora com não sei quantos milhões custou essa sede. Uma sede que poderia estar ajudando o esporte capixaba, às vezes ajuda a pessoa de fora, é uma crítica, por que não ajudar o Espírito Santo, que tem o petróleo, poxa, que é um dos maiores produtores de petróleo do Brasil, né? Então, algumas coisas que vão somando e que criou esse aspecto. E esse livro, é justamente mostrar isso aí. Qual é a competência nossa? O que nós podemos melhorar? Como melhorar? Né? Eu acho que a federação, como eu falei um dia desse, ele tem que fazer dos clubes profissionais nossa referência. Nós não podemos misturar esporte profissional com amador. E nós conseguimos. Nós fazemos isso aqui. Tem competições nossas que às vezes traz o Flamengo para jogar com a empresa, para jogar com a prefeitura, para jogar com a escolinha. Isso não vai a lugar nenhum. Porque você não pode misturar, quer dizer que você não queira jogar contra aqui, mas você não pode misturar o Rio Branco com a ERT. Por quê? Porque na base a ERT tem os pais, ajuda. Aí ganha do Rio Branco, o cara diz, por que eu vou jogar no Rio Branco? Então não tem como você jogar, mas o Rio Branco é ruim. Não é o Rio Branco que é ruim, porque a estrutura do Rio Branco era profissional. E a estrutura profissional, você tem que ter 30, 40 mil reais por mês para manter. A ERT não precisa disso. Ela só faz a base. Quando chega no sub-20, ela acaba. Sim. Entendeu? Isso aí a federação tem que entender por quê? Porque quem traz dinheiro para a federação não é o clube amador. É a transferência do profissional, é o bordeiro do jogo. A federação ela só sobrevive por causa das equipes profissionais. Em 9 minutos, nós estamos conversando com o professor Guilherme Filgueira de Carvalho a propósito do lançamento do seu livro, Da Base ao Profissional, sobre futebol. Voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor Guilherme Filgueira de Carvalho a propósito do lançamento do seu livro, Da Base ao Profissional. Guilherme, vamos falar de formação de base aqui. Mesmo que, você observou no bloco anterior as distorções que existem nessa mescla, nessa miscelânea de amador com profissional, né, quando se perde de perspectiva que o clube é que é exatamente o foro adequado para o desenvolvimento, né, do futebol, né, e do profissional. O que você acha que deve ser reparado hoje na formação da nossa base? É isso que eu falei. Olha, o atleta em formação, nós estávamos discutindo isso lá antes, ele tem que ter uma base técnica muito grande. Ele tem que ter uma base de equilíbrio. Você me perguntou qual é o fundamento mais importante do futebol. Eu falei, não é um fundamento, é uma ação, é o equilíbrio. Eu acho o passe. Fundamentos são passe, drible, domínio. Domínio primeiro, se você não dominar bem, você não adianta receber a bola. Se você não conduz essa bola bem, você não vai conseguir fazer. Porque o chute, finalmente, o passe, ele vem de um bom domínio, da boa condução, porque isso é uma sequência natural. Quando você se movimenta com o domínio, você já vai fazendo a criação do passe e do chute, que é a parte final do movimento. O passe e o chute é a parte mais final ainda. Então, isso tudo é uma sequência. E o equilíbrio é porque você determina a pessoa ficar em pé e jogar futebol como o Newton Santos jogava, que não sujava nem o calção. Né? Pelé. Quer dizer, são jogadores extremamente técnicos que dominam todos os fundamentos. Né? Isso é que é fundamental. Então, as escolas... O equilíbrio, volta a esse equilíbrio. De que equilíbrio você está falando? Equilíbrio emocional ou também, físico? Não, claro, o físico. O equilíbrio emocional também é fundamental. Se você começar a cobrar da criança... E o cara não ficar afobado, ficar... se você começar a cobrar da criança... se livrar da bola logo. Se você, isso aí, o goleiro deu para o zagueiro a bola, ele não joga para mim não, que eu vou perder, eu vou fazer um gol. Então sai do campo. Então você tem que ter o equilíbrio emocional, que é você dominar bem a bola, você dominar bem a necessidade da disputa, né? Aquilo que eu falei, é uma disputa contra outro jogador, tem a sequência do campeonato, começa com a criança.
Quando você cobra muito da criança, você coloca ela no espaço profissional para jogar criança de 10 anos, você nunca vai ter um profissional bom. Porque essa criança não tá capacitada a correr esse mesmo espaço que corre um profissional. Claro, o campo é feito para o adulto. Por quê? Porque ele olha atrás de uma maneira igualitária. Perspectiva. Claro. E ele olha, o garoto de 10 anos olha de baixo para cima. De baixo para cima. Quando você olha daqui para trás, você acha que lá está muito longe. Mas quando você chega no adulto, é do lado de casa, quando você era criança na sua rua, você achava que a outra rua do lado era longe para caramba, hoje é do lado. Então essa noção de espaço, a criança não pode perder. Por quê? Porque ela jogando no espaço inadequado, ela toca menos na bola, ela desenvolve menos os fundamentos. Quando ela corre e ela cansa, ela faz o fundamento errado, aí o pai cobra, o técnico cobra, entendeu? Então são vários fatores que vão criando esse atleta que vai ser um profissional no futuro. Além do pai e da mãe querer que ele seja atleta de qualquer jeito. Isso é para poucos. Não adianta você querer botar na cabeça essa ilusão do profissional, do atleta. Isso não pode ser feito dessa maneira. Não é o que o pai quer que ele seja, né? Não pode. Nos esportes, nos nos países mais avançados, o jogador joga até 15 anos sem medalha, sem troféu, sem nada, sem cobranças. Porque você só pode cobrar a mesma coisa na escola. Quando você termina o segundo grau, você vai fazer vestibular, passou, você tem que ser cobrado. Mas antes é estudar, você é a mesma coisa do futebol. Não é uma fábrica, né, como se fala, fábrica de craques. Não, é uma escola de craques. Fábrica é fazer peça. Deu defeito, você joga fora. E tá acontecendo. Você acha que na formação do jovem tem que ter alguma formação moral inerente, visto que hoje, na verdade, isso nas famílias não estão proporcionando às vezes isso? Não, o futebol ele pode ser um grande veículo de educação, mas você tem que ter um profissional também competente para isso, que não queira ganhar de qualquer maneira, que não use de subterfúgios, né, para fazer o atleta fora da idade jogar, que não use a violência, né, para ganhar de outro de qualquer maneira, de qualquer jeito. Então você vai criar nessa criança um respeito. Que não sejam pedófilos. Pedófilos, que hoje a opção sexual depois de certa idade é a sua, mas se você trabalhar, aí é crime mesmo, violento, né? Hediondo. Mas depois não, hoje não, esse negócio adulto acabou. Mas isso tem que ser visto, tem que ser visto uma coisa séria, porque eles influenciam diretamente essas crianças de uma maneira muito ruim, é muito ruim. E não tem como, a criança às vezes ela não tem como ela questionar o técnico, porque se ela questionar ela pode ficar fora. O cara vai brigar com ele, então ela fica, entendeu? O pai, às vezes, porque o garoto vai ganhar o campeonato daquele jeito que o técnico fez, ele deixa. Mas aquela medalha não tem valor nenhum quando você bota um garoto fora da idade. Não tem valor nenhum. Está fraudando, na verdade. Está fraudando, está ensinando a fazer uma certidão falsa. Isso acontece no Brasil. Igual a simulação da falta, né? Inteira, a simulação da falta dentro do campo. Quando você deixa acontecer isso no treino, você impede o desenvolvimento do seu atleta. Quando você deixa acontecer muitas faltas e muita simulação, esse atleta não se desenvolve. Porque você não ensina ele a fazer o certo. Você ensina, se ele fizer uma simulação no treino, você deixa. Se ele joga para trás, você deixa. Se ele chuta a bola, como nós estamos falando, para longe, que é uma incompetência, é um desvio de função, né? O futebol se joga para lá e para cá. Quando você jogou para lá, quando tem muita lateral, você pode dizer que o jogo foi ruim. É outra coisa que eu comecei a notar. Quando existe muita lateral, quando existe muita bola para o lado... Falhas graves de... Futebol tem que ter percepção do conjunto do futebol, sim, né? Por mais que o cara seja habilidoso, solista, digamos assim, mas se ele não tem a percepção do conjunto, ele está negando o espírito do futebol. Está negando. Por exemplo, você vê a saída de bola, às vezes, dos times, cara, são horrorosas. Não, e outra coisa interessante, o caminho mais rápido e mais simples de chegar lá no campo adversário é a tabela. A tabela é o quê? É um recebeu, passou na frente. Isso. O futebol é restrito, aí por isso que eu falei que é vamos aprender, ensinar e jogar futebol de uma maneira simples e direta. Não tem esquema tático. Eu não falei com meus atletas sub-20, 4-3-4, não falei isso nem um dia, porque isso está inerente à qualidade técnica do seu jogador. É eles que vão viabilizar. Eles é que vão fazer, de acordo com o que você fez. Claro que você treina alguns momentos, uma técnica, uma ensaiada, uma bola parada, até em jogo mesmo, mas você ensinou ele a fazer isso. Porque com a bola ter que chegar na lateral da linha lateral e sair em diagonal para o meio, porque ela não pode ficar na lama. Porque ali você restringe o seu campo de jogo. Né? Ela tem que ser jogada em diagonal. Sempre. Um lançamento de diagonal coloca o seu jogador em disputa igual com o adversário. Porque você lançou ela assim. Ó. Quando você joga ali em vertical, a chance é só do adversário. Porque você tem que jogar para lá e você está de costa. Tem que jogar para lá. Se você não for um jogador que trabalha com os dois pés, como é que você vai jogar a bola? Aí o cara que sabe que está atrás de você sabe onde você vai sair, um bom zagueiro.
Aí se você sai para os dois lados, ele não sabe para onde você vai sair. Por isso que você tem que ter equilíbrio, não cruzar as pernas, sair para os dois lados. Né? Usar o centro de campo quando jogar essa bola vertical, não nas laterais. Aí são coisas que a gente foi estudando, e foi colocando em prática, né? E funcionou. Bem, o Guilherme, quando vai ser o lançamento do livro? O lançamento é agora, dia 13 de dezembro, né, uma terça-feira, a partir das 18 horas, ali no Alves Cabral, um local muito bom. Eu faço aqui um convite nem pessoas que gostam de futebol, todo capixaba, porque tem um livro que mexe com futebol, fala futebol, e tem um trabalho, aquela pessoa que é do interior, que mora aqui em Vitória, que queira conhecer lá, lembrar da sua cidade, e é uma visão diferente dos municípios, né? É o campo que eu fotografei, a praça, a igreja, não tem nada escrito, não tem na internet. Quase tudo isso aí foi feito 100% nessa visão do capixaba que gosta do Espírito Santo. Terça-feira, dia 13, Alves Cabral, a partir das... Muito grato, Guilherme. Parabéns aí pelo trabalho que você continua desenvolvendo, por favor. Um dia, né, quem sabe, a gente chega na primeira divisão. Nós estamos naquele negócio, nós estamos já numa faixa muito boa. Mas a gente trabalha para as pessoas que vêm, né? A gente faz o bem para deixar alguma coisa. Está semeando, né, Guilherme? É esse que é o nosso trabalho, o seu trabalho, né? O seu programa aí que recebe, tem pessoa tão importante aqui. E cresce o Estado, né? Com esses 9 minutos e meio aqui, né? Grato, Guilherme. E se transforma em 10 e meio, 20, não sei quanto. Grato pela sua presença. Muito obrigado mais uma vez. Em 9 minutos hoje nós contamos com a presença do professor Guilherme Filgueira de Carvalho, um abnegado desportista. Até já. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprendendo a